Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma aula aí de teoria da computação e análise de algoritmos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre programação dinâmica. Então, a gente tem falado aí de algumas abordagens, né, de algumas metodologias para a construção de algoritmos para resolução de problemas, inicialmente falando problema de busca e otimização, busca e ordenação. Mas, enfim, são algoritmos que, na verdade, quando você fala em método, né, é uma abordagem. Então, não necessariamente isso se aplica somente para soluções algorítmicas, né? Um método pode ser usado em vários cenários, várias situações bem diferentes, não necessariamente somente em programação. E quando você fala que você está falando um método guloso, né, ou seja, você está usando a abordagem do melhor primeiro, digamos assim, esse tipo de abordagem você usa não somente em programação, mas até mesmo na vida, no dia a dia, né? Tem até um método muito famoso, né? O pessoal costuma usar muito, principalmente o pessoal de empresa, né? De corporações, que é o pessoal fala que é Pareto, né? É o 70-30. Tem um método de Pareto que diz que você tem 70% dos problemas é resolvido com 30% de esforço, né? Isso significa o seguinte: se você direcionar corretamente o seu esforço, você consegue resolver grande parte do seu problema consumindo é, uma porcentagem bem baixa do seu esforço, né? Então é claro que os outros 30% você vai ter que demandar um pouco mais de esforço. E você vê isso nitidamente em qualquer tipo de abordagem, né? Quando você fala é, por exemplo, quando você fala em desenvolvimento de software, por exemplo, isso aí é muito nítido, né? Quando o pessoal falou dos métodos ágeis, quando se começou a falar em metodologia ágil, né? Metodologia ágil não é uma novidade, né? A gente fala que Scrum é o hype do momento, mas metodologia ágil ela já vem há um bom tempo, assim. Na verdade, a ideia da metodologia ágil, digamos assim, né, era de você sair um pouco da metodologia conservadora, tradicional, que era os fluxos que era conhecido como cascata, né? Você tinha o espiral, você tinha o prototipação, que eram fluxos de desenvolvimento ou metodologia de desenvolvimento que a gente usava lá no início do desenvolvimento de software, com cenário específico. Com o advento da modernização, da correria, né, de como que o mundo agora tem se comportado, das coisas como estão fluindo, é, muita coisa tem mudado. Então, a metodologia ágil ganhou muita força, justamente porque ela praticamente tenta aplicar um Pareto. Fala assim, cara, olha só, onde você pretende chegar? Ah, você pretende chegar, sei lá, eu quero construir um carro. Cara, olha só, vamos fazer o seguinte: o que problema você resolve com o carro? Ah, eu consigo transportar pessoa, eu consigo, né, me locomover com maior rapidez e com menor esforço, entre pontos diferentes, etc. e tal. Ótimo. Então, se eu fizer um patinete para você, não é um carro ainda, mas um patinete já resolve grande parte dos problemas, talvez não todos, mas você já consegue se locomover com mais rapidez. Não é tão rápido quanto um carro, mas é mais rápido do que um andar de uma pessoa. Você consegue se locomover com menos esforço, não é tão zero esforço quanto o carro, mas também não é o esforço de você fazer uma caminhada. Então, assim, você vai criando soluções intermediárias, né, visando chegar no produto final, mas essas entregas justamente tentam tratar os problemas, que a maior parte dos problemas são tratáveis com pouco esforço, né? Concorda comigo que você construir um carro é muito mais trabalhoso do que um patinete. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, pô, vou construir um carro. Aí o cara começa por onde? Não, primeiro eu vou construir o teto do carro. Cara, o teto do carro, ele só resolve uma porcentagem mínima do problema, que é você ter uma proteção, porque até os carros conversíveis nem tem. Então, assim, começa pelo teto. Cara, por que começar pelo teto se é um troço que é menos útil, assim, né? Começa pelo método guloso. O que que eu resolvo mais problemas? Ah, eu começo resolvendo mais problemas com uma plataforma com roda. Então, vamos fazer sei lá, acho que é chassi, né? Enfim, acho que é monobloco, sei lá, que é a desgraça lá do carro. Não entendo porcaria nenhuma de carro. E aí, com as rodas, enfim,
Ou seja, ali, se você começou de baixo para cima, você começou com a plataforma e as outras, você já matou grande parte dos problemas. Então, assim, isso é uma metodologia, é um método guloso, né, de se resolver problema. Você tenta identificar problemas ou coisas, né, ou ações que você toma que vai resolver a maior parte dos seus problemas e você vai construindo sua solução desse jeito, né? A divisão em conquista também é uma metodologia, não, como eu falei, não necessariamente precisa ser um algoritmo para resolver problemas de software. É uma metodologia para a vida, né? Divisão em conquista. Você pega o problema e divide em dois. Cara, melhor coisa que tem para você fazer. Não faz sentido você tentar é, 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 resolver todo o problema de uma vez só. O pessoal gosta muito daquele exemplo da lista telefônica, né? Vocês, não sei se, né, vocês mais novos aí, não sei nem se vocês chegaram a conviver com as famosas listas telefônicas. Eu convivi em parte. Na minha infância, eu lembro que era muito comum a gente ter lista telefônica em casa, mas com o passar dos anos, a lista telefônica parou até de ser produzida, depois você tinha que assinar. Enfim, hoje em dia acho que. Aí depois veio uma virtual, que o pessoal criou, o pessoal das empresas de telefonia criaram uma lista virtual para você fazer busca. E hoje em dia, para ser sincero, eu nem sei se tem esse negócio. O pessoal está muito mais preocupado em saber se a empresa tem Facebook, se a empresa tem Instagram e se a pessoa tem WhatsApp. O pessoal está cagando se a pessoa tem telefone ou não. É claro que você tem WhatsApp, você precisa de telefone, mas estou dizendo assim, o objetivo final não é ligar e falar no telefone. O objetivo final é se comunicar através de mídias sociais. Então, mas voltando, né? Antigamente tinha a lista telefônica. A lista telefônica era um chumaço de papel, era um troço gigante, enorme, né? Que você tinha, sei lá, milhares de páginas ali, enorme. E aí uma coisa que o pessoal brincava muito, como era um livro muito grosso, uma prova de força, era o cara conseguir rasgar aquele livro no meio, né? Você tinha aqueles filmes que às vezes usavam essas coisas, né? O cara pegava uma lista telefônica gigantesca e rasgava, né, na mão aquele livro imenso, para provar que tinha força. Cara, se você pegar um livro desse e tentar rasgar na mão, bicho, você não vai conseguir de jeito nenhum, mas não vai mesmo. É muita força que você vai ter que empenhar, e força que muitas vezes, assim, se você for um cara aí que malha há muitos anos, pode ser que você até consiga, mas é um desafio muito difícil de se alcançar, né? Então, o que a gente faz? Cara, dividir para conquistar. Você pega a lista telefônica, divide ela no meio, depois no meio e vai rasgando. Rasga 10 páginas de cada vez, ou de repente 20 páginas de cada vez, ou seja, você diminui o seu problema, que a resolução fica muito mais simples, muito mais fácil de ser alcançada, né? Então, o método de divisão e conquista é um método bastante antigo, né, e bastante conhecido. Tem outro exemplo muito bom aí para divisão e conquista, né, que o pessoal, não sei se vocês já leram, é um livro interessante, lógico, né, você sabendo contextualizar o conhecimento, é um livro bastante interessante de ler, que é um livro chamado A Arte da Guerra. Esse livro é um livro de um general chinês da antiguidade, né, enfim, de tempos antigos lá na China, e dizem que ele era um cara muito muito bom, assim, era um cara com bastante conhecimento tático e estratégico, assim, principalmente o assunto sendo guerra, né, estabelecimento de defesa, né, proteção, avanço de território, né, ataques. O cara era muito bom nisso. E ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, onde ele compilou diversos conhecimentos dele, ou diversas dicas, digamos assim, né? E é claro que a maioria das coisas, muitas vezes, está relacionada à divisão e conquista, né? Ou seja, abordagens de você tentar dividir o seu inimigo para que você possa conseguir atacá-lo com mais eficácia, né? Então, como a gente está afirmando, né? O método de divisão e conquista é um método bastante consolidado, bastante conhecido. E agora a gente vai falar uma nova abordagem, né, para tratar problemas, lógico, né, computacionais, que é o nosso foco, mas enfim, não necessariamente problemas computacionais. Então hoje a gente vai falar de programação dinâmica. Então a programação dinâmica é uma metodologia de otimização.
Problemas que requerem decisões sequenciais interrelacionadas. Pessoal, olha só, mais uma vez, quer gravar? Eu não sou da filosofia de gravar coisa não, tá? Eu acho que a gente precisa entender as coisas, né? Uma vez que você entende o, o resto é complemento, né? Eu não preciso saber exatamente as palavras que descrevem as coisas. Então vamos lá. Mas se você porventura quiser decorar alguma coisa, tá aí, né? Qual o objetivo de programação dinâmica? Para que eu uso programação dinâmica? Que problema eu quero atacar com programação dinâmica? Tá aí a resposta. Problemas que requerem decisões sequenciais interrelacionadas. Eu estou falando somente de problemas que requerem decisões? Não. Não estou falando só de problemas que requerem decisões. Que problemas que requerem decisões, o guloso resolve, o divisão em conquista resolve, todos resolvem. Sequenciais, decisões sequenciais, é só isso que eu estou falando? Não. Por quê? Problemas que requerem decisões sequenciais, o guloso resolve muito bem. Porque ele vai construindo de forma incremental a solução, de forma sequencial e tomando decisão passo a passo. O guloso também resolve problemas que requerem decisões sequenciais. Agora, qual é a palavra de ouro para programação dinâmica? É essa última palavrinha aí da frase. Problemas que requerem decisões sequenciais interrelacionadas. Essa palavra aqui é a palavra-chave de programação dinâmica. Por que é a palavra-chave? Por conta disso aqui, ó. A decisão tem um custo imediato e afeta o contexto de decisões futuras. Meu amigo, o problema que a programação dinâmica ataca é o seguinte. Se você tem um cenário... vou tentar fazer aqui com... Você tem um cenário que é o seguinte. Não vai. Você tem aqui dois caminhos. Né? Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E chega aqui. Os dois caminhos te levam do ponto A para o ponto B, ok? Ambas as situações te levam do mesmo lugar para o mesmo, né, para o mesmo destino. Então aqui eu tenho um custo 2, aqui eu tenho um custo 10. Aqui eu tenho um custo 3, aqui eu tenho um custo 1. Aqui eu tenho um custo 20 e aqui eu tenho um custo 1. Pergunto a vocês, qual é o melhor caminho? É o caminho de cima, o caminho da floresta, ou é o caminho da cidade? Se você fosse um chapeuzinho vermelho e tivesse que levar doce para a vovozinha. Hein? Por onde você iria? Pelo caminho da floresta, que é o caminho de cima, ou pelo caminho da cidade, que é o caminho de baixo? É claro que se você olhar o contexto dessa forma, do jeito que eu desenhei e do jeito que eu coloquei, eu acho que dificilmente alguém me responderia que iria pelo caminho da floresta, né? Porque vocês já bateram o olho nos dois caminhos, vocês já fizeram a conta do todo, já perceberam que o caminho de cima vai ser infinitamente superior ao caminho de baixo. Então, como vocês já fizeram toda essa leitura, vocês já chegaram à conclusão que o caminho de baixo é melhor. Então, isso foi muito rápido, muito simples de vocês decidirem. Vocês decidiram isso numa fração de segundos, porque vocês conseguiram fazer todas essas contas nesse intervalo de tempo. Agora, como é que eu ensino para um algoritmo o melhor caminho para ele fazer? Se eu usar o método guloso, qual caminho o método guloso vai utilizar? O caminho da floresta ou o caminho da cidade? Hein, pessoal? Isso aí. A gente com certeza usaria o caminho da floresta. Por que a gente vai usar o caminho da floresta? Porque aqui, ó, primeira decisão que eu tenho que tomar, obrigado,
Primeira decisão que eu tenho que tomar é, saindo do ponto A, eu pego um caminho de custo 2 ou eu pego um caminho de custo 10? Cara, o que o guloso vai me responder? Meu irmão, eu quero o custo mínimo, 2. Você vai indo de cima com certeza. Confia na minha e vai. E realmente é uma decisão boa, mas para o método guloso, é isso que ele está direcionando, a proposta dele é essa mesmo. Só que o problema aqui é, a gente não está perguntando, sei lá, de repente, como, não sei, a pergunta nossa é, qual o melhor caminho? A minha visão aqui, a minha pergunta é em cima do quê? Do todo. Eu não estou perguntando de um ponto, estou perguntando de tudo. Então eu não quero que ele me responda qual é o melhor caminho saindo daquele ponto exatamente. Eu quero saber qual é o melhor caminho para chegar até o final. Então, como eu estou falando de todo, eu estou falando de decisões o quê? Sequenciais e interrelacionadas. Por quê? Se eu escolho esse caminho, todas essas decisões aqui, ó, estão interrelacionadas a ela. Por quê? Depois que eu trilhei esse caminho e vim para esse ponto aqui, ó, para o ponto J, sei lá que nome que eu vou dar a esse ponto, se eu tiver no ponto J, eu não tenho mais escolha, é seguir em frente. Eu não tenho a opção de voltar e vir por baixo. Eu não tenho a opção do J pegar um atalhozinho aqui, ó, o atalho do lobo mau e partir para o outro caminho. Eu não tenho essa opção. Então, meu amigo, a nossa questão aqui, para esse problema que estamos apresentando, é um problema que requer o quê? Decisões sequenciais e interrelacionadas. Então, o meu algoritmo, ele tem que interrelacionar as respostas para saber se a decisão que eu estou tomando é realmente a melhor possível. Então, esse é o grande desafio da programação dinâmica. A programação dinâmica, ela necessariamente vai requerer a interrelação entre as coisas. Então, ó, olha os objetivos aí. Como obter a sequência de decisões, minimização do custo total em um número de estágios, compromisso com custo, compromisso entre o custo imediato e futuro. Ou seja, eu não estou só. Eu tenho um compromisso com o custo imediato, porque eu quero fazer o melhor custo agora, mas eu não posso esquecer do meu compromisso futuro. Ou seja, lá na frente, eu não posso desandar todo esse caldo. Né? Eu tenho que fazer valer. Né? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir, né? Então, olha só. Sim. Beleza. Qualquer coisa pode manifestar. Me interrompa, manda mensagem no chat. Se eu não ver a mensagem no chat, grita aqui no microfone, que a gente vai seguindo. Processo de decisão multi-estágios, né? O processo pode ser desdobrado em um número de etapas sequenciais ou estágios. Ok? Então, o processo de decisão não está limitado a uma etapa só. Ele tá vinculado a vários estágios subsequentes. Ok? O estado, condição do processo num dado estágio, né? É o estado neste estágio, né? Ou seja, naquele ponto que eu decidi, né, qual é o estado que ele se encontra. Decisões, opções que se tem em cada estágio, né? Ou seja, cada etapa que eu vou avançando, eu tenho uma decisão, uma opção que pode ser me dada. Cada decisão causa uma transição de estado, né? Eu mudo de um estado para o outro. Estratégia, né? Uma sequência de decisões, uma decisão para cada estado do processo, né? Eu posso usar qualquer uma das estratégias, né? O retorno, custo-benefício, né, associado a cada estágio de decisão, pode variar com o estado ou com o estágio, né, e o estágio.
Questão, determinar a política ótima, né? Aquela que gera o melhor retorno. Princípio da otimalidade de Bellman. Uma estratégia ótima apresenta a propriedade segundo a qual, a despeito das decisões tomadas para se atingir um estado particular num certo estágio, as decisões restantes a partir desse estado deve construir uma estratégia ótima. Perceberam qual é a questão? Uma estratégia ótima apresenta a propriedade segundo a qual, a despeito das decisões tomadas para atingir um estado em particular, né, um estado particular, num certo estado, ou seja, eu tomei aqui uma série de decisões e estou aqui agora. Essas decisões aqui, essas decisões já foram as melhores possíveis, porém elas estão vinculadas a quem? As minhas decisões o quê? Restantes. Ou seja, as próximas decisões vinculadas a ela, isso tudo tem que constituir uma estratégia o quê? Ótima. Então não basta eu ser bom até aqui. Eu tenho que ser o melhor até o final dele. Imagina aí, qual é o menor caminho? Não. Qual é o caminho de menor esforço entre Q e R? Qual o menor caminho, o caminho de menor esforço, né? Então, Q está aqui, Q. Eu quero chegar aqui, R. Eu posso passar por qualquer um desses caminhos aqui que estão desenhados aqui. Cada caminho tem um custo, custo 1, custo 0, custo 3 e por aí vai. Vou dar 2 minutos aí para vocês encontrarem alguma solução aí possível. Se quiserem, pode botar a resposta assim, QCEH, tá vendo? QCEHLOR, entendeu? Vai botando a sequência de letras que a gente vai seguir. Vou aceitar as respostas pelo chat. Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem. Melhor. O Zoom me alertou aqui que o final do meu tempo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair e vocês mandam a resposta na próxima sala de bate-papo. É o tempo de compilar o vídeo, etc e tal, tá bom? É os 10 Eu minutinhos que mandei vocês lá, têm. professor. Ah, mandou? Copia e cola na próxima Manda. conversa para a gente não perder. Pronto. Valeu.